do TVT News dessa quarta-feira, 14 de janeiro. Hoje é dia de rock, bebê. A Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master. Parentes do banqueiro Daniel Vorcaro são os alvos. O ministro Fernando Haddad diz que a fraude do Master pode ser a maior fraude bancária da história. O presidente Lula vai sancionar hoje o orçamento com corte de 11 bilhões em emendas parlamentares. Donald Trump diz que vai tomar medidas fortes se irão executar manifestantes hoje. Nós vamos juntos até o meio-dia com muita notícia e análise para que você se informe e informe aqui com a gente na TVT, direto da Avenida Paulista em São Paulo. Vamos juntos. E hoje é dia de rock and roll, bebê. Polícia Federal nas ruas. E, de novo, em nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquemas de fraude envolvendo o Banco Master. A ação inclui buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro e familiares dele em São Paulo. Entre os familiares, pai, irmã e cunhado, que não é necessariamente parente. O investidor e empresário Nelson Tanuri, conhecido por investir em empresas quebradas e quebrar empresas como o Jornal do Brasil, também é alvo de diligências. Nessa etapa, são 42 mandados expedidos pelo Supremo, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam 5 bilhões de reais e 700 milhões. De acordo com a PF, a investigação identificou indícios de captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e também de parentes dele. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a atuação do Banco Central no processo que resultou na liquidação do Banco Master e afirmou que o avanço das investigações pode revelar a maior fraude bancária da história. Os detalhes da operação você encontra aqui em tvtnews.com.br. Comigo sempre nas manhãs, Laura Capriglione. Olá, Laura, bom dia. Bom dia, bom Maior dia. fraude bancária da história e nós estamos falando só hoje em bloqueio de 5 bilhões e 700 milhões. E os caras ainda têm a cara de pau de dizer que quando tem o roubo de 5 milhões em algum lugar, é isso que quebra a República. Não são os banqueiros roubando e não são os banqueiros recebendo juros. Laura. Esse caso, ele tem todos os componentes, todos os ingredientes para ser uma surpresa. Para um país que sempre foi roubado, sempre teve uma corrupção endêmica, sempre teve... Enfim, a gente já viu de tudo, né? Mas a fala do ministro Fernando Haddad, eu acho que ela põe um pouco a gente de sobreaviso. Vai vir muita roubalheira por aí. Agora, eu queria só salientar, né, quer dizer, a importância que tem, que é você ter um governo que está deixando a Polícia Federal trabalhar, está fazendo, não só deixando a Polícia Federal trabalhar, porque senão fica parecendo que a Polícia Federal é um órgão puro. Não, está fazendo a Polícia Federal trabalhar. Vamos lembrar que a Polícia Federal, na época do Bolsonaro, nada fez, né? Nada. Mas o Lula conseguiu colocar a Polícia Federal no rumo certo. Vamos atrás dos poderosos, vamos atrás das pessoas, vamos atrás dos crimes de colarinho branco. E aí você vê, né, quer dizer, você vê a força que tem essa posição. Porque, onde está Cláudio Castro? Aquele cara que falou que ia acabar com a criminalidade matando meia dúzia de favelado. Cadê? Cadê esses caras? O Ibanez Rocha, que é esse governador vagabundo de Brasília... Tentou dar um jeitinho nessa história, né? Não, já anunciou que, olha, não vai ter aumento para os servidores, não vai ter aumento para o pessoal de Brasília, porque, bom, infelizmente, né, a gente se meteu com... Ele não falou isso. Ele falou que era um problema que ele era responsável pelas contas públicas, então, por causa disso, ele não ia onerar o erário de Brasília, sendo que ele não falou nada sobre
os acordos espúrios que ele fez com esse Daniel Vorcaro, onde ele pegou e colocou a Previdência dos Servidores de Brasília, esse Ibanez Rocha, colocou a Previdência Social dos Servidores de Brasília para ser administrada por essa quadrilha do Daniel Vorcaro. Então, e ainda queria comprar o banco. E ainda queria comprar o banco. Quebrado. Comprar um banco quebrado, comprar um banco que, na verdade, estava operando uma pirâmide financeira. Então, eu acho que é muito importante isso que está acontecendo. Doa quem doer. O governo Lula, o Lula já falou, nós vamos para cima, doa quem doer. E eu acho muito importante isso, porque isso sinaliza que o povo brasileiro está cansado, né, dessa coisa. Vamos lá, vamos pegar o peixe pequeno. Não, não é mais o peixe pequeno, está pegando o peixe grande. O Nelson Tanuri, esse que apareceu agora, quando aparece Nelson Tanuri, gente, é esse cara que está aí na tela. O cara que quebrou o Jornal do Brasil. Para nós jornalistas é uma dor especial, né? Quando aparece Nelson Tanuri na jogada, você já sabe que a coisa é grande. Você já sabe que esse cara é bilionário. Ele não é milionário, ele é bilionário. É um dos caras mais ricos do Brasil. Quando aparece Nelson Tanuri na história, envolvido em um monte de coisas mal explicadas, quando aparece Nelson Tanuri na história, nós sabemos que a questão, o buraco é grande. E eu acho que é esse buraco que o governo Lula, intransigente, uma polícia federal que está fazendo o seu trabalho, vão saber pegar e cercar e combater. Eu acho fundamental, eu acho que é um momento histórico do Brasil. 5 bilhões, né? Então, veja que a gente falou aqui, cortes nas emendas de 11 bi. Só hoje o bloqueio no Banco Master, 6. Para a gente dar uma ideia da grandeza. Porque há uma das coisas, Laura, que me irrita profundamente, é quando a gente não coloca as grandezas, exato, metade do orçamento federal. Metade do orçamento é para pagar banqueiros, sem eles levantarem da cama. E aí, a conversa é que precisa cortar os gastos. Por quê? Para pagar mais para banqueiro. Porque senão aumenta a dívida. E aumenta a dívida, parece que a dívida é com Marte, parece que a dívida é com o Vaticano. Não é. É dinheiro para esses caras. Eles já ganham metade do orçamento e eles querem mais. Então, quando eles falam, tem que cortar, o governo gasta demais, é porque eles querem o dinheiro. E essa conversa não aparece. Essa conversa não aparece. E só vamos lembrar, né, Edu? Ontem, a gente publicou aqui, nesse mesmo programa, uma matéria que a grande imprensa não fala. A grande imprensa não fala, que é a crise orçamentária das universidades federais. Quer dizer, enquanto nós estamos cortando o patrocínio para o estudante carente, que vê na possibilidade da entrada na universidade, a possibilidade de pegar e mudar de vida, e dar uma vida melhor para sua mãe, para o seu parente, para sua família e tal. Enquanto isso, esses caras estão desfilando de jatinho. Para onde que os foragidos estavam indo? Olha lá, estavam indo para Dubai. Para Dubai, onde você tem torneiras de ouro. É isso, é aí que essa gente vive. Onde é que estava vivendo ramagem? Nos resort de luxo. Quer dizer, quando você vê todos esses caras, quando eles foram se esconder, eles não foram se esconder como faz o traficante na Rocinha, que vai se esconder dentro de um morro miserável. Eu não estou defendendo o traficante, não. Está botando as coisas em perspectiva. Que a gente precisa colocar as coisas do tamanho, é isso que você está falando. Vamos pôr as coisas do tamanho real que elas têm. O traficante da Rocinha, o perigosíssimo traficante da Rocinha, vai se esconder num morro miserável. Significa que ele é menos bandido? Ele é menos bandido porque ele talvez tenha tido menos chance, mas não vou justificar por aí. Mas ele está ali, ele está nesse lugar. Esses caras que estão lidando com bilhões, e só de roubo localizado foram 5 bilhões. Calma, gente. Isso é no dia de hoje. Isso é do dia de hoje, gente. Só hoje, 5 bilhões. Esses caras estão nessa coisa. São carros de luxo, relógios de luxo, bilhões em contas fora do país. É assim que esses caras vivem. Então, eu acho muito importante, o governo Lula está dando uma lição, deixando a Polícia Federal trabalhar para pegar e acabar com esses parasitas, esses sanguessugas, essa gente que só infelicita o país. Hoje vamos ter uma discussão no país. Cunhado é ou não é parente? Porque Fabiano Campos Zettel, cunhado
de Daniel Vorcaro foi preso. O cunhado é parente, está sendo preso. E ele estava se preparando para embarcar num jatinho em Guarulhos para Dubai. Lá ia ele para os Emirados Árabes. Ele foi solto em seguida, só que o celular dele foi apreendido. Cá entre nós, é ali que está. É mais importante aprender o celular do que prender o cara neste momento, ainda que ele fuja. É um dos 42 mandados que a gente estava dizendo sendo cumpridos pela Operação Compliance. E vou falar mais uma coisa também, para a gente pegar e, de novo, colocar as coisas na mesa mesmo, né? Quer dizer, todo mundo sabe do envolvimento do Daniel Vorcaro com a Igreja Evangélica da Lagoinha. De novo ela aparece nessa investigação e nessa operação que a PF está fazendo hoje. Então, é isso. A gente sabe que tem um monte de religiões, de igrejas falcatrua, igrejas armadilha, igrejas que fazem lavagem de dinheiro, que usam o pretexto da isenção de imposto que existe sobre as igrejas, usa esse álibi para fazer lavagem de dinheiro. Então, é importante as pessoas ficarem atentas a isso, entendeu? Quer dizer, a gente não é contra a religião, a gente acha que a religião é um alívio, muitas vezes, para um monte de pessoas, milhões de pessoas em todo o mundo, mas é preciso separar o joio do trigo. O próprio Jesus foi para o Templo de Jerusalém para separar, né, os fariseus dos verdadeiros... Chutar os fariseus. Das verdadeiras pessoas que acreditam. Esse cara, esse Daniel Vorcaro que está na tela, era um dos sócios da Igreja da Lagoinha, entendeu? Presenteou o presidente da igreja, o chefão da Igreja da Lagoinha, com uma BMW, porque ele queria muito uma BMW. É isso, entendeu? Quer dizer, o pastorzão da Igreja da Lagoinha foi presenteado porque ele estava tristinho e precisava de uma BMW último tipo. É isso, essa gente opera nesse registro. Então, os pobres que seguem as religiões evangélicas, esses tudo bem, podem passar fome, ainda tem que pagar o dízimo e tem que fazer aposta com Deus para Deus dar um pouco mais de recursos para eles. Agora, o pobre do pastor lá, ele tinha que ser agraciado com dinheiro roubado de nós, dos servidores lá de Brasília, dos servidores do Amapá, de toda essa falcatrua, as pessoas que foram lesadas por esse banco, tem que ser, esse dinheiro foi usado para presentear esse tipo de líder religioso podre. Então, cara, nós estamos num momento de tá sendo muito interessante o Brasil nesse momento acompanhar tudo isso que está acontecendo. Um pouco mais sobre o cunhado. Teve um seriado que chamava Meu Cunhado, né? O cunhado era lá atrás, o Bronco, Carlos Bronco, o dinossauro, lá na família Trapo, era o cunhado. O vagabundo que ficava na casa e não fazia nada. E agora, mais recentemente, no SBT teve o Meu Cunhado, que era o Moacir Franco, que fazia. Cunhado, né? Não vou falar piada, porque essa hora da manhã tem criança na sala. Mas olha, o cunhado preso, depois libertado, mas que o telefone ficou, Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, é braço de doadores de campanha. Fabiano Campos Zettel, pastor evangélico, foi o principal doador das campanhas eleitorais de Tarcísio de Freitas e de Jair Bolsonaro em 2022. Isto está no ICL Notícias. Segundo o portal de candidaturas do TSE, Zettel desembolsou 2 milhões na campanha do governo de São Paulo e 3 milhões na tentativa de reeleição do então presidente da República. 5 Cunhado, milhões. 5 milhões, 3 para um, 2 para... O maior doador das duas campanhas. O pastor, o cunhado deste que está na tela, esse vencedor que está na tela aí para você. Acho que não é só o cunhado que vai ter que explicar algumas coisas hoje. A família que está lá preocupadíssima com os direitos humanos deveria estar aqui pronta para... Acione os advogados, pelo menos, para explicar por que esse cidadão, ou como é que você conhece esse cidadão a ponto dele ser o principal doador da sua campanha. E o governador do nosso estado aqui de São Paulo, porque nós estamos em São Paulo, eu e Laura
estamos não é aqui em nosso, São não. Paulo, nós fazer o quê? E também precisa se explicar. De onde ele conhece esse cidadão? O cunhado. Por que o cunhado está sendo... não, por que o cunhado está sendo preso, a gente sabe. Mas por que esse cidadão... Qual é a relação que ele tem a ponto de ser o principal doador individual de uma campanha política para o governo de São Paulo e também para a presidência da República? Gostaríamos de saber. Mas eu insisto, viu, Edu, a indecência de você pegar uma religião e pegar o dinheiro de pessoas muito pobres, de pessoas que precisam, isso não tem nada a ver, meu Deus do céu, com caridade, com solidariedade humana. Com fé. Com fé. Tem O que esses caras estão investindo? Estão investindo em poder. Eles investiram em poder. Quer dizer, você pegou... É pagar marqueteiro caro para pegar... E com o dinheiro do fiel, que foi lá depositar o dinheirinho dele para pegar, para conseguir Na obra, fortalecer a obra de Deus sobre a terra. E é isso que esses caras pegam esse dinheiro e põem lá para financiar o fascismo, para financiar a extrema-direita mais corrompida que como a gente está vendo aí nesses casos, a extrema-direita mais corrompida que existe no mundo. Então eu acho que, e com isso eu não estou falando contra as igrejas evangélicas, não. Eu estou falando contra as igrejas que roubam, contra as igrejas que dilapidam a fé da pessoa pobre. Então, isso. Quer dizer, porque a Igreja Católica também já fez um monte de besteira, a gente sabe muito bem. E onde há o ser humano, como dizem os próprios líderes religiosos, onde há o ser humano há erro. Agora, o problema é persistência no erro. E não é o dízimo, não. A gente fala muito do dízimo, né? Que o dízimo está na Bíblia, tá? É a tal da oferta. A oferta. Dá-se o dízimo, 10%. Obrigatório. E mais a oferta. Que é aí que eu quero ver o quanto você está crendo. É esse dinheiro aqui. O desafio. É esse dinheiro aqui. Caso da Igreja Universal, Cada um, desafio. Né? É esse aqui. Desafio. É esse aqui. Você desafia Deus. Que eu só quero saber. Eu não conheço muito Bíblia. Queria saber onde está. Bom, primeira pesquisa Quest de 2026 foi divulgada hoje. Traz o presidente Lula à frente de todos os cenários de segundo turno que foram testados. A menor diferença é para aquele que recebeu a maior doação do cunhado, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Neste cenário, o presidente Lula tem 44% e Tarcísio 39%. Estamos falando de segundo turno. Em relação à pesquisa anterior, em dezembro, o presidente Lula foi de 45 para 44, ou seja, dentro da margem. Tarcísio de 35 para 39. Contra Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior, a vantagem do presidente é de 7 pontos. É o começo do ano eleitoral, de fato. Laura, esta pesquisa começa a ter cara de eleição, porque até agora o que a gente... Aliás, ainda é, né? Ainda é teste para ver quem vai ser candidato, porque a partir de abril que a gente tem a definição das candidaturas em definitivo, como diria o Galvão. Mas é o ano. Agora é 2026. É 2026 e a gente está vendo a situação do Flávio ficar complicada, né? Quer dizer, a própria Michele publicou ontem um vídeo de campanha do Tarcísio. E, enfim, a situação do Flávio fica difícil diante desses resultados, onde ele pega, ele que é o herdeiro genético e se acredita como herdeiro eleitoral do Bolsonaro, estando numa situação complexa. Mas Tarcísio não parece muito disposto a sair a campo para pegar esse legado da extrema-direita. Então, quer dizer, na verdade, a extrema-direita ainda continua naquela coisa, naquela indefinição. Tarcísio, Flávio, Ratinho, para onde que nós vamos, né? Eu acho que... mas o importante a gente está vendo o presidente Lula vencendo em todos os cenários. Eu acho que essa é o ponto desse momento. Eu acho que aqui tem um detalhe também. Podia pôr a imagem nessa tela aqui? Se pudesse aqui, isso aqui, para a gente ajudar a dar uma olhada mais detidamente. Romeu Zema do Novo ali com 2 ou 3%, Ronaldo Caiado 3, 4, 5. Interessantíssimo ver como esses que
se arvoram. E tem estados grandes para, entre aspas, mostrar o que fizeram. E eu digo bem, entre aspas, estão aí. O rapaz do Missão lá, o Renan Santos, com 2%. Aldo Rebelo, que coisa, hein? Democracia Cristã, 2%. E indecisos, 8%. Branco e nulo não vai votar, 14%. 14 mais 8 aqui, Laura, claro, dentro da margem de erro, né? Que a gente está vendo aqui 22 pontos na mesa. 22 pontos na mesa. E eu gosto sempre de lembrar, a partir de agora é que vai se sentir no bolso a principal mudança no país feita pelo presidente Lula, que não a gestão de programas sociais, que é os 5 mil de isenção, a isenção a partir de 5 mil no imposto de renda e uma diminuição dos 7,5. No cenário geral, vai ser a grande mudança no bolso das pessoas a partir de agora. A gente ainda tem a 6 por 1, a gente ainda tem mudanças outras para acontecer, e tem mudanças mais pontuais, mas ainda não entrou nessa pesquisa em termos de resultado prático, Laura. Eu acho que o governo Lula ainda tem muitas entregas a fazer. Você falou da escala 6 por 1, que é uma questão que toca muito a vida do trabalhador, né? E é sobre vida que nós estamos falando, né? Quer dizer, toca a vida do trabalhador. Assim como a questão da tarifa zero, que no transporte coletivo, que também afeta a vida do trabalhador. A vida, é poder usar a cidade, poder viver a cidade, poder olhar a cidade, né? Ontem eu fui para a Zona Leste e, cara, a Zona Leste, São Miguel Paulista, é uma cidade nordestina, onde tem pessoas que nunca saíram de lá, porque trabalham lá, vivem lá e estão presas pelas circunstâncias de presas transporte. pela circunstância àquele lugar. A tarifa zero, e eu não acho que... Eu acho que é um lugar que tem uma vida incrível. Claro. Não estou falando preso pela circunstância de transporte. Como uma cadeia, porque é um lugar incrível. Bailes, festas e tal. Não é sobre... não é sobre isso. Mas poder andar pelo resto da cidade. Eu quero ir para lá. A cidade inteira é minha. Eu quero ir ao Museu do Ipiranga. Eu quero ir... A tarifa zero vai possibilitar isso. Eu quero ir à Avenida Paulista, eu quero ir ao MASP, eu quero ir assistir uma sessão de cinema às quartas-feiras, que é gratuita. Eu quero e eu posso. A tarifa zero vai ser a possibilidade disso. Eu acho que o presidente Lula está num momento extremamente consciente da importância da vida. E eu acho que é tão interessante, né, Edu? A gente parou de falar a palavra difícil. Nós estamos falando de coisas que todo mundo está entendendo. Nós paramos de falar de arcabouço fiscal, paramos de falar essas coisas estranhíssimas, e estamos falando de vida. E eu acho que esse quadro, como você espera, tende a se distanciar com essa percepção das pessoas dessa melhoria na sua qualidade de vida. Estão vendo lá, 22 pontos na mesa, entre os indecisos e os brancos e nulos que não vão votar. Geralmente esse percentual do povo que não vai votar. Casa de 20%. A gente gosta de dizer que no Brasil, porque a lei diz que é obrigatório votar, não é muito diferente é metade de outros países em que a obrigatoriedade não existe, né? Então, vamos com calma com isso. Apesar de estar escrito lá, é uma lei que não pegou a obrigatoriedade do voto na sua essência de efetivamente levar todo mundo a votar. Agora, é muito importante que a gente veja que esse número está posto na mesa. São 22% dos votos que estão ali para serem disputados. Porque se está indeciso e está dizendo que não tem candidato, branco, nulo, não vai votar, ainda pode ter um candidato. E é aquela coisa que o presidente Lula sempre fala, se você não gosta de política, tem alguém que gosta. E esse que gosta vai mobilizar e vai botar o deputado dele lá, vai botar o senador dele lá. Então... mesmo que você não goste de política, goste do seu país, goste do seu estado, goste da sua cidade. Eu vou continuar falando de impostos, até continuando aqui, o Rogério 1005 está aqui na nossa comunidade no chat. Entre no nosso chat, você ajuda a TVT chegar mais longe quando você traz a sua opinião, faz a sua pergunta, coloca o seu assunto, discute com os demais no chat, sempre educadamente, é lógico.
também quando você dá o like, quando você dá o compartilhamento. Fortaleça a comunicação pública e, de fato, isso fortalece porque modifica o entendimento do tal do algoritmo. Só que aqui o Rogério 10005 diz assim: infelizmente o orçamento federal para pagamento de juros da dívida pública é alto, mas está errado, Edu, não é metade, sim em torno de 15%. Não, é metade. Metade. Metade do orçamento, todos os anos, não se discute. É para pagar serviço de dívida. É só o serviço, o principal não se toca. E aí você tem o que eles querem de déficit, de superávit fiscal, que é para entrar para cima de um percentual que não existe. Tá? Tá bem? É importante saber, por volta de 20%, entre 20% e 25% do orçamento é para pagar previdência social. De 50%, nós estamos falando de 70% mesmo. Não é para tratar de melhorias da população, não é para tratar de pagar o servidor público, não é para tratar, que não na aposentadoria, não é para tratar, aliás, ali é só em INSS, esses 20 e poucos por cento. Nós estamos falando sempre de 30%, 25% daquilo que é maleável. E agora os parlamentares estão ficando com um percentual enorme desse dinheiro. Aliás, o presidente Lula sancionou a lei que conclui a regulamentação do novo sistema tributário do país. Na cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma tributária é um passo essencial para que o Brasil volte a crescer com sustentabilidade. Mais uma vez, circulou nas redes sociais a mentira de que o PIX será taxado, o que obrigou o governo, de novo, a divulgar uma campanha esclarecendo o assunto em conversas com jornalistas. Haddad conversou, em conversa com jornalistas, Haddad acusou a oposição de financiar a disseminação de notícias falsas sobre impostos e sistema PIX com recurso de origem ilegal. Segundo o ministro, influenciadores estariam sendo contratados para espalhar boatos envolvendo o lançamento da plataforma da reforma tributária, incluindo a falsa informação, ou seja, mentira, de que haveria criação de imposto novo ou aumento. Então, esse tipo de ação delituosa da oposição não contribui. Ainda estão contratando com dinheiro sujo influenciadores para soltar esse tipo de fake news. Quem ganha com isso? O Brasil não ganha com isso. Com mentira. Então, ainda você usar dinheiro sujo, dinheiro de lavagem de dinheiro, lavanderia para divulgar desinformação, para tornar as pessoas... A economia está bem, o desemprego está na mínima, a inflação está dentro da meta, vai ser a menor inflação quadrianual da história do Brasil, de todos os tempos. O crescimento veio robusto, mais do que as projeções indicavam. Aliás, isso aconteceu pelo terceiro ano consecutivo. O crescimento médio da economia está em 3%. Inflação a menor da história em 4 anos. Desemprego na mínima. Renda do trabalhador na máxima. Massa salarial na máxima. Número de pessoas com carteira assinada. Número de pessoas ativas no país. Tudo na máxima. Desigualdade na mínima histórica. E o presidente Lula decidiu barrar a execução de 11 bilhões de reais em emendas parlamentares no orçamento deste 2026. A medida ainda vai ser formalizada por bloqueio de vetos, por meio de vetos e bloqueios, e também remanejamentos como parte da estratégia do governo para manter o cumprimento do, olha aqui, Laura, arcabouço fiscal. Decisão afeta emendas individuais de bancada e de comissão e tende a ampliar a pressão política do Congresso sobre o governo. Já é o prazo final para que o presidente Lula sancione o orçamento e a expectativa é de veto parcial. 50 bilhões de reais reservados para emendas, menos do que 61 que os pais da pátria e mães da pátria queriam para eles. E ainda tem o Flávio Dino para dar uma bloqueada também, né, Laura? Porque tem muita emenda aí que precisa ser... Eu quero saber cadê a ponte? Só isso. Não precisa muito mais. É podre. Agora, o Haddad é aqui um leitor nosso chamou o Haddad de gentleman. Uau! E ele é. Porque chamar de prática delituosa aquilo que, na verdade, é uma falcatrua, é uma mentira descarada, deslavada, não é só uma prática delituosa. A gente tem que falar
o Haddad é muito chique. A gente tem que falar claro. Esses caras que ficam espalhando essa fake news da taxação, do PIX, essa gente, eles vivem de disseminar o terrorismo informacional na cabeça das pessoas, para que as pessoas se mobilizem. Não, eu preciso mudar esse governo, eu preciso mudar esse governo. Não é prática delituosa, é prática criminosa, é prática de mafioso mesmo, é prática de gangster, é prática de gente que odeia o Brasil. Mas como eles não têm nada a oferecer para nós, porque não é para nós, povo brasileiro. Porque o que esses caras estão fazendo? O que Tarcísio está fazendo? O que Flávio Bolsonaro está fazendo? O que essa gente está fazendo? Essa gente está até hoje chorando porque o Trump só atacou a Venezuela, não veio atacar o Brasil. Nas redes sociais, o que a gente mais via quando a Venezuela foi atacada foi essa extrema-direita podre clamando: Trump vem para cá, sequestra o Lula também. É isso, tudo que eles sabem é pedir arrego para os Estados Unidos e pedir para os Estados Unidos virem acabar com a nossa soberania. É isso que eles fizeram ao apoiar o tarifaço, enfim, apoiar todas as iniciativas de lesa pátria que eles apoiaram. Então, eu acho que a gente tem que falar as palavras claras. Essa gente é inimiga do povo. E esses caras que disseminam essas fake news são inimigos do povo, e a gente tem que falar e explicar para quem está recebendo essa mensagem lá na ponta das redes sociais, pelo WhatsApp da família. Vamos contestar isso. Vamos explicar para as pessoas que isso é mentira. Vamos explicar para as pessoas. Vocês viram as pessoas, o Haddad falando. A gente tem índice recorde de empregos. Isso não é qualquer coisa. Nós temos uma inflação em baixa, nós temos uma economia crescendo a 3%. Quer dizer, isso são índices absolutamente inéditos da economia brasileira, e pelas quais o Haddad tem grande responsabilidade. E que aí você vê os comentaristas da grande mídia, grande, dessa mídia podre, hereditária, como o Edu chama, né? Falando: que surpresa, a inflação foi baixa, que surpresa, o índice de emprego aumentou, que surpresa. Então é isso, essa gente que previu que sob o governo Lula o Brasil ia embarcar numa imensa canoa furada, eles estão tendo que pegar e falar: foi uma surpresa, não foi uma surpresa, foi uma surpresa, né, para vocês. Porque para o presidente Lula, que trabalhou incessantemente durante esse tempo todo para esses resultados, não foi surpresa nenhuma. Assim, tem um detalhe nesse ponto que você está falando que eu acho muito importante, porque não é só, como se fosse pouco, a colegagem, né? Tem também os tais dos analistas de mercado. Os analistas de mercado, o Brasil tem um troço toda segunda-feira chamado Boletim Focus, que a imprensa hereditária divulga toda semana, toda segunda. Segunda-feira tem balança comercial e Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? É o Banco Central indo buscar informações teoricamente na sociedade sobre quais são as suas expectativas, principalmente de inflação, crescimento, juros e dólar. Por que ela faz isso? Para para balizar a economia. E nos Estados Unidos, tem economia, tem sindicato que dá opinião, tem professor de universidade. Aqui, a última vez que o meu amigo Fernando Nakagawa, que hoje está senhor diretor da CNN, fez o levantamento, eram 107 as aportadoras de dados. Só 7 não eram do mercado financeiro. E aí o que eles fazem é a previsão que eles querem que se confirme. Por quê? Porque eles venderam previsões. E eles venderam previsões, muitas vezes, isso quem diz também o André Perfeito, que apesar do nome erra de vez em quando, e a gente vê em muitos, já entrevistamos ele aqui, inclusive, né? Eu vejo nele análises honestas, sob o ponto de vista de que as pessoas têm lado, e que depois eles erram e continuam sendo pagos no ano que vem pelos mesmos compradores de informações e compradores de ações no mercado, surpresos porque erraram. Então daí, o Banco Central usa dados equivocados, porque são só do mercado financeiro.
para se abalizar ao longo do ano. Aí vem depois o número. Nossa, que surpresa. Que surpresa. E os nossos coleguinhas, infelizmente, não dão essa... Né? Erraram porque previram o que queriam que acontecesse. E não previram aquilo que a economia do país dizia que poderia acontecer, economia internacional. É só... Você não pode olhar para o preço do petróleo, $60 mais ou menos, sem levar em consideração o caminho que esse troço fez e o caminho que esse troço pode fazer. Acho isso Então, que você está falando muito importante. Mas é uma coisa tão horrorosa isso. Porque... São as profecias autorrealizadas. Exato, porque eles querem que elas se realizem por dois motivos. Primeiro, porque querem mudar o governo. Não é o governo que eles querem. E depois, porque eles têm que vender o ano que vem, eles têm que vender a previsão de novo. E se eles estão dizendo que vai dar errado, quando dá certo, o preço deles cai. Não, e é com base nessas previsões de que a economia está um caos, de que está uma confusão, de que vai agora esse tarifaço vai derrubar o crescimento do Brasil, vai aumentar o desemprego, vai, não sei o que lá, vai, esse tarifaço, aquele tarifaço. Aí, claro, o que acontece? O Banco Central vem ouvindo o mercado e fala, não podemos abaixar a taxa de juros. Então você pega um país como o Brasil, e olha, eu estou falando isso para todo mundo que está pendurado em dívida, um país como o Brasil, com esses índices que o ministro Fernando Haddad acabou de mencionar, não pode, é inadmissível que tenha uma taxa de juros desse tamanho que o Brasil tem. A taxa de juros básico é uma excrescência. A taxa de juros básico do Brasil é coisa de agiota. Não é possível. Exato. E um país que não está correndo risco nenhum, ao contrário. Né? Quer dizer, nós mostramos uma força. E o presidente Lula, com a altivez dele e a defesa da soberania, mostrou um país rico, um país que tem muitas alternativas. Ah, o Trump quer nos atacar? Pode atacar, mano, pode atacar. Ele atacou e nós fomos procurar outros mercados e vendemos as mercadorias, as commodities e tudo que o Brasil comercializa para outros parceiros. E o que aconteceu? A economia cresceu, o emprego diminuiu. No entanto, a gente tem ainda as maiores taxas de juros do mundo. Então, quem está pendurado em dívida tem que pegar e olhar o que são essas perspectivas que o mercado fala, o Brasil vai entrar numa crise. Não está em crise, pelo contrário, estamos num momento extremamente feliz da nossa história, com a economia de fato melhorando. Não tanto quanto a gente gostaria, não tanto quanto você, por exemplo, Edu, gostaria, você que sabe que nós temos um monte de dinheiro desviado para a corrupção desses milionários, as emendas parlamentares usadas por um monte de parlamentares para premiar corrupto, para fazer obra dentro do condomínio do parlamentar, roubalheira pura. Quer dizer, podia ser muito melhor o Brasil, pode ser muito melhor, e é por isso que nós estamos trabalhando. Mas mesmo assim, ainda que com tudo isso, o Brasil está muito melhor do que sempre esteve. Então, portanto, não poderia ter a taxa de juros que tem hoje. Quando foi a última vez que o governo federal não pagou dívida? Exato. Quando foi? Quando foi? Diz aí. Há mais de 30 anos, pelo menos. E, aliás, quem é que não pagou precatório? Quem não Bolsonaro. pagou? Agora. Mas essa é a dívida interna, né? Eu estou falando dívida, a tal da dívida externa. Quando que o Brasil deixou de pagar? Essa dívida que a Argentina está correndo atrás para pagar, está vendendo a janta para comprar o almoço de amanhã. Então, assim, e aí os juros vão lá para... Juro é dinheiro para banqueiro. Ponto. Juro alto no Brasil só tem uma explicação. Banqueiro. Só. E eles querem o Banco Central independente. Não existe independência. Não existe. Todo mundo é dependente economicamente de alguém. Todo mundo, inclusive o jornalismo. Todo mundo é economicamente dependente de alguém. Se você ouviu o termo independente, alguém está tentando te enganar. O presidente Lula escolheu o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, para ser o novo ministro da Justiça no lugar de Ricardo Lewandowski, que deixou o Ministério, que também é de Segurança Pública, na semana passada. Wellington César já foi secretário especial para assuntos jurídicos da presidência, e aí ele vê tudo, hein? O subsecretário da Casa Civil e da atual gestão, é ele que leva a lei para o presidente literalmente assinar.
Então, quem passa por esse cargo, que é o SAGE, né, já sabe muito bem para onde está indo o país. O Wellington César teve o apoio do ministro-chefe da Casa Civil, de Jacques Wagner, que também é o líder do governo no Senado, muito próximo ao presidente Lula, e também foi cotado para o Supremo antes da escolha de Jorge Messias para a vaga do ministro Barroso. Foi sugerido a Lula pelo AGU. Para conhecer melhor quem é o ministro da Justiça, você tem a reportagem no tvtnews.com.br. O Itamaraty divulgou pela primeira vez uma nota oficial sobre a crise no Irã. O governo brasileiro diz acompanhar com preocupação as manifestações iniciadas em 28 de dezembro, lamenta mortes e expressa condolências às famílias das vítimas. A nota do Ministério das Relações Exteriores reforça que cabe exclusivamente aos iranianos decidir de forma soberana o futuro do país. Defende diálogo pacífico e construtivo. O Itamaraty também diz que a embaixada em Teherã continua com contato com a comunidade brasileira, formada por 85 pessoas sem registro de feridos ou mortos. Imagens ao vivo você vai ver agora da Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB, que é uma das principais emissoras do país. Nós temos as imagens? Ou por enquanto não? Caiu o sinal, daqui a pouco a gente vai ter essas imagens ao vivo também da Impersa, é uma outra emissora que trata, gerada a partir da Arábia Saudita, mas que trata de Irã. E o que nos interessa nesse caso são as imagens aí. Um manifestante de 26 anos foi detido em protestos e deve ser executado hoje, segundo organizações de direitos humanos. Efran Soltani foi preso semana passada, a família vai ter 10 minutos para se despedir dele. Possível execução ocorre em meio a essa onda de manifestações de 2 semanas, com mortos, centenas, segundo organizações internacionais. O presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar o Irã. Em entrevista à CBS News, disse que os Estados Unidos tomarão medidas muito diante de execuções, sem detalhar o que seriam essas medidas. Na rede social que só o Trump lê e só o Trump divulga, que não quer dizer verdade, mas não, diz que incentiva os protestos e a ajuda está a caminho. Patriotas iranianos continuem protestando, tomem o controle de suas instituições, guardem o nome dos assassinos e abusadores, eles pagarão um preço alto, escreveu Trump. Em resposta, o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, acusou Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de serem os principais assassinos dos iranianos. O Irã avisou países vizinhos que vai atacar bases americanas em caso de uma ofensiva. É mais um dia de falas, Laura, e também informações que vêm não oficialmente do governo iraniano e que a gente precisa esperar para ver de fato o que vai acontecer, né? Eu acho que toda cautela é pouca nesse caso do Irã, porque há muita desinformação, há muita vontade de criminalizar o governo do Irã e de transformá-lo num pária no mundo, né? Quer dizer, isso não é de hoje, mas se agudiza hoje em dia, né? Quer dizer, então, toda a cautela, né? Eu acho que nós que somos humanistas, nós que somos de esquerda, nós que somos socialistas, nós temos que pegar e acima de tudo, notar a hipocrisia, né, do Trump e dessa extrema-direita aí, né? Quer dizer, o cara lamenta e promete sanções contra o Irã caso que nós não sabemos exatamente o que é que ele fez, ou pelo que ele estaria sendo condenado. No entanto, você ouviu alguma palavra de solidariedade do Trump àquela artista que foi assassinada outro dia em Minneapolis? Vocês ouviram alguma? Vocês ouviram alguma manifestação de solidariedade às pessoas, às vítimas de Gaza? Vocês ouviram? As milhares e milhares e milhares de pessoas e crianças que foram mortas em Gaza, vocês ouviram alguma menção a
solidariedade humana àquelas pessoas. Não houve. Então, eu acho que a gente tem que ver que nós estamos mergulhados nesse momento num tsunami de sentimentalismos falsos que visam só fazer com que a gente adote o lado dessa extrema-direita. Então, toda cautela é necessária nesse momento para a gente avaliar o que está acontecendo. Agora, sempre tendo clareza. É preciso ter clareza porque a história nos ensina. Todas as vezes que os Estados Unidos intervieram em algum país, deixaram um rastro de morte, desespero, aflição e destruição. É isso. Todas as vezes que os Estados Unidos atacaram um país, em nome dos direitos humanos, em nome de qualquer coisa, o argumento podia ser muito comovente, mas o legado americano foi só a devastação pura e completa desses países. Argumentos comoventes que agora, com relação, por exemplo, à Venezuela, jogaram bem aberto, né? Trump, aliás, surpreendendo seus próprios aliados, sempre dizendo, né, qual a diferença do governo Trump para o governo Bolsonaro. Bolsonaro era um idiota cercado de espertos, enquanto o governo Trump é um esperto cercado de idiotas. Eles esperavam, né, por direitos humanos. Nós queremos libertar a Venezuela do jugo. Tá? Não, é petróleo. Petróleo, nós queremos o petróleo, etc. e tal. Aliás, cuidado aqui com essa informação que a gente vai dar, ela é balizadora aqui. O Washington Post publicou que países árabes do Golfo, liderados por Arábia Saudita, Omã e Catar, estão fazendo pressão para que os Estados Unidos não realize ataques militares contra o Irã, alertando para riscos de instabilidade regional e interrupção no mercado de petróleo. São tradicionais rivais. Lembrando, eles se unem na religião, mas não são o mesmo povo. Não se unem na religião, porque... Assim, com relação a... Assim, é verdade. Os sauditas são sunitas. Exato. No geral, são muçulmanos, mas não são da mesma orientação. Sunitas, que são a grande maioria, e os xiitas, os sunitas são dos países árabes, enquanto que, basicamente, você tem... Bom, tem tudo em todo lugar, mas o Irã, que é país persa, é xiita, não faz parte da comunidade árabe. Né? E como a gente está dizendo aqui, são rivais históricos. Só que o que está se colocando ali é a preocupação com a segurança da região. A gente vale lembrar, desde Ahmadinejad, que o Irã passou a ser a grande preocupação do Oriente Médio. Agora, quando a gente teve esta violência toda em Gaza, o Oriente Médio já tinha voltado as suas preocupações há alguns anos para o Irã. Não era mais a Palestina aquilo que mais mobilizava a preocupação com relação a choques entre grupos ou países nessa parte do mundo. Eles temem que um conflito com os Estados Unidos provoque turbulência econômica global e repercuta na economia dos Estados Unidos e, quando repercute na economia americana, repercute na compra de petróleo dos países árabes. A Arábia Saudita, o Omã, o Catar. Né? E o presidente Trump ainda não tomou uma decisão final, né? É o imperador com o dedo para cima ou o dedo para baixo, considerando que opções variam de sanções econômicas a ações militares. Os analistas internacionais dos jornais, principalmente aqui do Washington Post, dizem que mobilização em escalada no Oriente Médio, evidentemente que traz questões econômicas para os americanos. De novo, parece, Laura, um pouco daquilo que a gente via na Venezuela antes do ataque acontecer, antes do sequestro do presidente Maduro. Quase tudo estava certo para acontecer. Faltava só o Trump dizer quando. E ele, inclusive, não só mostra o dedo assim ou assim como o imperador. Ele fez outro gesto com o dedo. Xingou um homem que o chamou de protetor de pedófilo durante uma visita a uma fábrica da Ford em Michigan. Trump tem enfrentado críticas sobre a maneira com que o seu governo lida com o caso de abuso e exploração sexual de Jeffrey Epstein, que morreu em 2019
E as últimas revelações de documentos contêm inúmeras referências a Trump, incluindo documentos que detalham os voos que ele fez no jato particular de Epstein. No vídeo, o presidente dos Estados Unidos aparece uma plataforma elevada e ao fundo é possível ouvir alguém que parece ser um funcionário gritando "protetor de pedófilo". Em seguida, Trump faz o gesto do dedo do meio. É uma pessoa desequilibrada e quando, falando ainda de dedos, né, quando aquela numeração nuclear está à disposição de uma pessoa dessa, sempre há uma preocupação, Laura. Bom, o Trump, ele está enfrentando uma barra pesada ali, né? Porque a oposição a ele está se avolumando, né? Quer dizer, o povo americano está, o setor importante do povo americano está se levantando contra essa loucura armamentista, belicista e racista dentro dos Estados Unidos, né? Quer dizer, eu tive conversando com uma missionária religiosa católica de Minneapolis, que veio visitar o Brasil, agora ela deve estar voltando lá para a sua cidade, e ela contando como é que as pessoas estão organizando a defesa. É uma tragédia, gente, é uma coisa assim, parece que você está vendo, sem exagerar, parece que você está vendo a Alemanha, a reedição da Alemanha nazista. É impressionante. Nos Estados Unidos, já hoje, tem grupos de pessoas que se voluntariam para cuidar das crianças, porque os membros do ICE, os agentes dessa Gestapo, dessa polícia política tremendamente violenta que é o ICE, esses caras vão para as portas de escola, esperar os pais levarem as crianças para a escola, as crianças entram na escola, quando as crianças saem não tem mais pai. Então, há grupos, e eu me lembrei daquela menina judia, da Anne Frank, que pegou e que teve que ficar escondida no porão. É isso, quer dizer, nós estamos diante de uma situação de abuso e, ao mesmo tempo, há uma resistência dentro dos Estados Unidos, porque é uma escalada, né? O nazismo não foi da noite para o dia que, a partir de hoje, não, foi uma escalada. Houve os ataques aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, ataques ao comércio, foram ataques que foram se infiltrando no cotidiano, né, daquela Alemanha que estava se encaminhando para o nazismo mais escarrado. E hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos é exatamente isso. É um povo que está tentando resistir e, olha, eu acho que essas eleições do meio de mandato, que deve ocorrer neste ano agora, já tem gente falando do Trump decretar a lei marcial para impedir a realização dessas eleições. 15 de janeiro, né, amanhã, já aconteceram duas coisas no Congresso americano que precisam ser notadas. Aquela Marjorie Taylor Greene, a Carla Zambelli do Trump, renunciou no dia 5 de janeiro. E quando se renuncia nos Estados Unidos, tem-se novas eleições, não tem suplente, porque é 1 contra 1. E também faleceu um outro republicano. Então nós teremos, talvez, troca de duas posições na Câmara antes das eleições. E sobre essa questão de segurança e mudanças de postura, a chefe de polícia da Filadélfia disse: vocês vão para a cadeia ao enfrentar Trump no caso da execução da americana Renee Good. Should not have happened, but we're here today. Let know that law enforcement professionals, real ones, not the fake made-up ICE, probably Trump's new army to attack citizens of the United States. Did you hear what I said? No law enforcement professional wears a mask. None. None. Those that come into our communities wearing a mask to commit crime, thank God for our district attorney, Larry Krasner, who said he's going to lock them up. And I'm saying now, we are not going to whisk you away
for them to hide your identity, because when you do it there, you're getting arrested there. No whisk away for them to hide you. None of that here. None of that here. Law enforcement professionals do not shoot at moving vehicles. I'm not saying fleeing, because she wasn't fleeing. She was getting out of the way. Law enforcement professionals do not stand in front of moving vehicles invoking an action that is illegal. No, we don't. And so we stand here today with all those who stand against the made-up, fake, what you can call ICE, professional law enforcement. I don't call them none of that. I call them made-up, fake, wannabe law enforcement. And the fake, whatever they call them, because I can't say the name, but the criminal in the White House would not be able to keep you from going to jail. Ela disse, para quem não teve a oportunidade de ler, que é porque estávamos com a... Para quem está ouvindo, né, igual rádio, a gente tem muita gente que participa da nossa programação assim, ela estava dizendo que nenhum pretenso funcionário de forças policiais vai usar máscara aqui na Filadélfia. E ela reforça assim, nenhum vai ser preso. E o nosso procurador-geral já disse, vai ser preso, vai ser julgado. E eu estou dizendo aqui, vai ser preso. E ela diz, no final, ela fala assim, aquele falso, não quero nem dizer o nome dele, é o presidente dos Estados Unidos. E é uma senhora, né, literalmente colocando o cacetete em cima da mesa e dizendo, daqui não... É uma expressão que o presidente Truman usava, ele tinha uma plaquinha, inclusive, na mesa. The buck stops here. É o alce não passa daqui. Né? Daqui não passa. É uma expressão americana para dizer, chegou em mim, eu vou resolver. Ela está colocando a plaquinha do alce. Laura. Eu acho lindo isso mostra a resistência que está havendo dentro dos Estados Unidos. Ela é uma policial, ela é a representante, mas o problema é que o ICE, essa Gestapo, está causando horror nas próprias forças policiais. Ela fala... Pretensa força policial? Pretensa força policial, porque eles usam métodos terroristas mesmo. Esses caras, ela fala, como assim você chega e atira num carro em movimento? Como assim um policial treinado não se põe na frente de um carro em movimento, de maneira que a única coisa que reste ao policial para parar esse carro seja atirar no motorista? Não pode. Isso aí é contra as regras, contra o treinamento policial. Só que esse pessoal do ICE não é treinado para segurar, para conter, para reprimir ou para levar preso. É treinado para matar sob qualquer hipótese. Qualquer resistência será punida com a morte. Então, eu acho que essa resistência, ela é uma mulher negra. Em Minneapolis, a gente sabe que o foco lá é uma turma de refugiados, uma comunidade de refugiados somalis, negros. Há deputados dessa comunidade eleitos no parlamento americano. Então, é uma comunidade que está integrada à vida dos Estados Unidos. É por isso que Minneapolis e Minnesota estão se mobilizando tanto em defesa desses caras, entendeu? Porque até representante no Congresso esses caras têm. Então, eles são trabalhadores, eles estão integrados, estão com os filhos da escola e tal, não sei o quê, e de repente a vida desses caras é destruída e a da vizinhança é destruída junto, né? Então, eu acho muito bonita esse processo, essa luta que está havendo dentro dos Estados Unidos. E a gente tem que fortalecer isso. Isso aí mostra para nós também. Porque nós temos uma polícia que mata. Nós temos que aprender com esses policiais que estão mostrando. Não é assim que se faz. Dentro do Estado Democrático de Direito, não é assim que se faz. E eu acho que a gente também aqui no Brasil tem que exigir que a nossa polícia siga esses padrões mínimos, né? Não sair atirando num carro em movimento. Um carro em movimento você persegue. Para isso a polícia... Você protege a cidade dele. A Polícia de São Paulo tem as viaturas mais poderosas, carrões mesmo. Então não há justificativa para os caras pegarem e saírem atirando a esmo em qualquer um suspeito. E simbólico.
mulher negra, chefe de polícia, na Filadélfia, que é a sede, né, onde se deu a independência dos Estados Unidos no ano dos 250 anos de independência. Isso tem uma capacidade simbólica também interessante. Quando na imprensa brasileira se fala de Irã, muitas vezes o que aparece é estereótipo, generalização, simplificação, como a gente estava falando agora há pouco. E essa visão distorcida sobre o país acaba disfarçando ou evitando tratar de um problema complexo que é a própria vida no Irã. É um império persa. E para falar desse tema, o Miro Borges, o Altamiro Borges, presidente do muito nosso Centro de Estudos Barão de Itararé, está aqui toda quarta-feira para falar de mídia e hoje a gente puxa por esse tema. Oi, Miro. Bom dia para você. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Laura? Tranquilos aí? Tudo bem. Falemos de Irã e representações na nossa imprensa. Então, Edu, a mídia brasileira, ela sempre teve, em minha opinião, esse complexo de vira-lata diante dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos divulgam, a mídia brasileira replica, parece uma sucursal rastaquera, né, da imprensa dos Estados Unidos. A mídia brasileira, você tem na atualidade, não é só na atualidade, o império estadunidense há muito tempo é agressivo com democratas, com republicanos, só que agora com Trump chegou ao topo do absurdo. É um império que está decadente. E esse império... Voltou, Miro, voltou. Não voltou. Quando privatizar, sempre como eu digo, quando privatizar a comunicação... Voltou. Mas quando privatizar a internet, Miro, aí vai funcionar, que é uma beleza, entendeu? Por favor, pega ali. Você estava no meio do seu raciocínio. Eu estava dizendo isso, que a mídia brasileira tem esse complexo de vira-lata, replica o que os Estados Unidos falam sobre a situação mundial, né? Isso, uma sucursal rastaquera. Os Estados Unidos estão numa ofensiva. Mas não Trump, é possível. né? Vai lá, Miro, vai lá. Voltou. Quer que eu ligue e desligue novamente? Acho que é melhor, porque você sabe que é uma técnica muito boa do pessoal da informática, né? Quando não está funcionando, desliga e liga de novo. Reseta. Então, isso. Vou tentar aqui. Vamos lá. O Miro vai dar o reset lá. Laura, mas era já mais ou menos aquilo que a gente começou a tratar e agora vai fechar com o Miro de... tratar com estereótipo é muito... A gente também é uma vagabundagem aqui da nossa imprensa, de que contrata agência internacional, as agências são fundamentalmente a AP e a Reuters, uma é americana, a outra é inglesa. E aí, obviamente, que vem com a visão já enquadrada a partir das visões que saem dos centros de produção do noticiário. Mas é uma vagabundagem. Sempre a imprensa brasileira foi vagabunda e sempre usou essas agências, France Press, a francesa, a Reuters, a ANSA, a italiana, Associated Press, sempre usou essas, mas tinha muito correspondente internacional. A imprensa brasileira tinha correspondente em vários países, na América Latina, na Ásia, no Oriente Médio, sempre teve. Com a contenção de gastos, eles têm pouquíssimos correspondentes. Isso é uma coisa. Então, você fala, bom, então eles estão pobres, mas hoje em dia você tem outras fontes. Sim. Você tem a Al Jazeera, você tem a Spam TV, você tem a agência chinesa, você tem... Por que não se usam essas agências? Né? Por que checando, cotejando... Aí não é vagabundagem. Pois é, não se checa, simplesmente não se usa. Exato. Não se usa. E continuamos usando essas agências, não é, Miro? Olha o botão vermelho, Miro. Voltou agora? Pronto. Voltou. Você sabe, funciona, né? Aí é uma maravilha. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Então, mais uma vez, tudo bem? Bom dia aí para Laura, bom dia, Edu, bom dia. Prazer estar com vocês.
pegando a questão que o Edu tinha levantado, se eu entendi direito, Edu, nesse trauma aqui da internet, né, sobre a cobertura da mídia dessa situação dificílima no Irã. Isso. Eu acho que a mídia brasileira, essa mídia monopolista brasileira, essa mídia com o complexo de vira-lata, ela reproduz basicamente o que os Estados Unidos, o que a Departamento de Estado dos Estados Unidos e que a mídia estadunidense imperial, né, fala sobre a situação mundial. Então, nós já tivemos situações dramáticas vinculadas a Israel, a ação genocida de Israel, com apoio dos Estados Unidos em Gaza, tratamento que a mídia deu ao que ocorreu, o que continua ocorrendo em Gaza, é um tratamento criminoso. Nós tivemos o tratamento criminoso que a mídia deu ao sequestro, não foi captura, foi sequestro, né, e bombardeio da Venezuela, 3 estados venezuelanos, de Caracas, né, o tratamento, a cobertura da imprensa sobre a ação na Venezuela foi descarado, um tratamento uma cobertura um complexo de vira-lata. E eu acho que esse mesmo complexo de vira-lata está se refletindo agora no tratamento dado a esses conflitos no Irã. Não se contextualiza. Quer dizer, de onde partiram esses conflitos? Esses conflitos partiram inicialmente de problemas econômicos no Irã, problemas reais na economia iraniana, né? Problemas de inflação, né? Problemas de abastecimento, problemas reais. Mas de onde vêm esses problemas reais? A mídia não contextualiza essa mídia vira-lata. Esses problemas reais vêm de sanções impostas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão asfixiando a economia iraniana. Asfixiando, como fizeram com a economia venezuelana, como fazem com a economia cubana. Então, os Estados Unidos, né, a partir de várias ações de bloqueio, de contas, de importação, exportação, balança comercial, os Estados Unidos provocam uma crise econômica no Irã. É evidente que tem erros também do governo iraniano, evidente que tem erros. Provoca uma crise econômica gravíssima, o PIB iraniano está em queda, inflação em alta, situação dramática, e isso leva, diferente das mobilizações anteriores que tiveram como ponto de partida a crítica ao obscurantismo teocrático iraniano, agora a razão dos protestos inicial foi crise econômica, situação de dificuldade. Começou, inclusive, na área de comércio de Teherã, da capital. Essa situação econômica, a mídia não trata. Essa situação econômica foi produzida pelo Império, foi produzida pelas sanções econômicas dos Estados Unidos, da Europa, da União Europeia, sanções econômicas poderosíssimas contra o regime iraniano. Além disso, o regime iraniano passou a ter muita dificuldade na região. Na questão de Gaza, na questão do Hezbollah, passou a ter muitas dificuldades na região. Né? Um isolamento, maior isolamento. E isso leva a essa explosão. Num primeiro momento, o governo iraniano, inclusive, tentou tratar essas manifestações como manifestações justas que mereceriam a avaliação de erros do próprio governo. O governo precisaria, né, ouvir mais a população. Num segundo momento, essas manifestações descambaram, né? Elas estão sendo insufladas de forma prepotente, imperial, pelos Estados Unidos, são as declarações diárias do Trump. Nós estamos chegando, derrube as instituições, né? São as declarações de provocação permanente do governo Trump, do presidente Trump, né? E a situação passa a ser muito dramática no Irã, muito dramática. Eu acho que a cobertura da mídia não ajuda a entender a complexidade da situação iraniana, não ajuda a entender, né? Passa a ser um discurso que bate muito com a orientação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, bate muito com a orientação do Trump. É a avaliação que eu tenho, Edu. Só para fechar o noticiário desse momento, a Índia comunicou hoje aos seus cidadãos que devem deixar o Irã. Outros países já fizeram a mesma coisa.
os americanos, canadenses, australianos, com receio de que algo vai acontecer. Laura. Eu acho que essa discussão da mídia é sempre uma discussão muito séria e muito importante, né, Miro? A gente sabe o trabalho que eles fazem diuturno para pegar e desmoralizar o campo que se opõe ao Império Americano, né? Qualquer um. Então, agora, é uma vagabundagem mesmo, é uma vagabundagem. Então, porque tem isso, né? Os correspondentes internacionais acabaram. Eu estava falando sobre isso, né? Praticamente os jornais já não têm mais correspondentes fixos nos locais. Na América Latina a gente tinha, eu quando trabalhava na Folha, tinha correspondente em um monte de países, na Europa, em vários países, na Ásia, no Oriente Médio e tal. Mas, então, você pode falar, não, os jornais ficaram pobres. Mas há outras fontes que se poderia usar. A TVT, vocês vejam, a TVT está colocando no ar e está entrevistando a mídia independente dos Estados Unidos, está entrevistando a turma da Span TV, que é a TV iraniana. A gente pega e traz pessoas que trabalham na CCTV da China. Ou a gente procura outras fontes. Elas existem, né? Mas a gente procura diversificar, porque nós não queremos ficar só nas mãos dessa mídia ocidental cristalizada e que é a defensora do imperialismo americano. Há formas baratas de se fazer isso. Há formas em conta de se fazer isso. Mas por que a grande mídia não faz? Não faz porque ela é ideologicamente alinhada com o Departamento de Estado, né? Ela defende esse ponto de vista. Então, só lembrando, o Brasil já recebeu de volta 3 mil pessoas que foram deportadas nos Estados Unidos, fora os que vieram por conta própria, fora os que pegaram e falaram, tá tão inseguro aqui que eu vou voltar. Quantas matérias vocês viram sobre a decepção americana que essas pessoas estão vivendo, que perderam tudo da noite para o dia? Quantos jornalistas foram para Governador Valadares, que é a cidade que mais exportou gente para os Estados Unidos, para contar sobre o que está acontecendo lá? Não existe isso. Quer dizer, por quê? Porque há um alinhamento automático. Então, o Maduro é ditador, o governo do Irã é fanático, o Trump é o presidente. Ninguém chama o Trump de ditador, o cara que está fazendo o que está fazendo lá. Então, é sobre isso, né? Quer dizer, uma imprensa que tem lado. E a gente sabe qual lado que eles escolheram já desde há muito tempo. Miro, hoje, de novo, o maldito do contato acabou tomando alguns dos nossos minutos, mas é sempre bom tê-lo aqui na quarta-feira. Muito obrigado, Miro. Só uma observação, Edu. Posso fazer só uma observação? Claro. Que a Laura levantou? Eu acho que é isso, Laura. É uma questão de opção. Você pega, por exemplo, o Globo News tem lá um programa, não vou nem citar o nome do programa, que fala assim, nós temos correspondentes, agora vamos falar de Nova York, agora vamos falar de Londres, agora vamos falar de Paris, agora vamos falar de Tel Aviv. E falar de Pequim, ninguém fala. E falar de Moscou, ninguém fala. É opção. E tem a mídia hegemonizada pelo aparelho de Estado dos Estados Unidos, não é isso? Hegemonizado. Então, é opção. Para onde vai ter correspondente? Para onde vai mandar jornalista? É a opção de quais as fontes vão ser consultadas. A consulta é sempre ao Departamento de Estado. É a principal fonte, é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A principal fonte é o Trump. É o Trump falando em ajuda humanitária. Que ajuda humanitária? A mesma que foi feita ao Iraque, à Síria, à Líbia, ao Afeganistão? Porque é o que eles estão tentando fazer no Irã. É jogar o Irã numa convulsão interna que quebre todo o país. Né? E isso tem a ver com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos na disputa com China e Rússia. E isso tem a ver com os interesses dos Estados Unidos em recursos estratégicos, petróleo. Tem a ver com petróleo. Né? Então, essa mídia colonizada, essa mídia com complexo de vira-lata, não vai falar, não vai ouvir outras fontes, não vai ouvir Telesul, Span TV, não vai ouvir. Né? Não vai ouvir comentaristas com visão crítica, são
né? Diz que é plural. O que plural? É todo mundo falando a mesma linguagem, impressionante. E dando voz para Trump. Trump pintar como defensor da humanidade, ajuda humanitária, o homem que está destruindo tudo, o ditador dos Estados Unidos. Esse, sim, devia ser chamado de o ditador Trump. Né? Esse homem, né, você estava falando, não tem matéria. Ontem saiu um dado impressionante. Itamaraty divulgou um relatório por solicitação do Rui Falcão, do deputado federal Rui Falcão, do PT, divulgou um relatório, né? São 2.500 brasileiros presos nos Estados Unidos. Cadê matéria sobre isso? Cadê matéria sobre isso? Vamos à porta das prisões. O Jamil Fachad foi, mas também. É o Jamil. Miro, editar é escolher. Obrigado. Até semana. Abração, até que seja bom trabalho. Tchau, tchau. Ou em edição extraordinária, porque editar é escolher. Bom, o povo do Axé faz hoje um ato em frente à Prefeitura do Rio em defesa da liberdade religiosa e respeito à diversidade de crenças. Isso foi depois do Réveillon, quando o prefeito Eduardo Paes autorizou uma manifestação e a instalação de um palco gospel. Copacabana atacou um babalorixá que criticou o privilégio dado a uma única religião. Vamos até o Rio. Quem vai trazer as informações é a Viviane Nascimento. Oi, Vivi. Bom dia para você. Bom dia, Edu. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. É isso. No Réveillon do Rio de Janeiro não foi só festa, não foi só recorde batido, né, de número de pessoas participando. Dentro da programação oficial, um dos palcos na praia de Copacabana, no Leme, a programação foi toda gospel, foi toda destinada a artistas, a músicas litúrgicas de religiões evangélicas, né, de denominações evangélicas. E isso gerou uma crítica contundente de que se estava privilegiando uma religião em desfavor de todas as outras. E o prefeito Eduardo Paes, na época, não reagiu muito bem, né? Ele fez um post irônico atacando esse babalorixá, que é o professor Ivanir dos Santos, uma liderança histórica aqui no Rio de Janeiro no combate à intolerância religiosa, dizendo que essa gente encontra pelo em ovo, essa gente, de uma maneira pejorativa, se referindo aos praticantes de religiões de matrizes africanas. Então, esse palco gospel aconteceu no Réveillon do Rio de Janeiro, dentro da programação oficial, então foi uma iniciativa da Prefeitura do Rio, botar esses artistas, essas músicas litúrgicas, e a crítica não foi bem recebida, né? Foi respondida com um ataque que gerou nas redes sociais também uma onda de ataques, de discurso de ódio contra religiões de matrizes africanas. Tanto que o Ministério Público abriu um inquérito civil, para averiguar se houve realmente intolerância religiosa, discriminação, preconceito religioso na programação do Réveillon do Rio de Janeiro. E aí hoje, representantes dessas religiões de matrizes africanas vieram para a porta da prefeitura para pressionar pelo Estado laico, né? Como o Eduardo Paes se referiu a eles como essa gente, os cartazes aqui falam como essa gente existe, essa gente resiste, essa gente vota, porque isso é um reflexo de uma aproximação clara do prefeito Eduardo Paes com as lideranças de organizações evangélicas aqui no Rio de Janeiro, em especial o Silas Malafaia. O Eduardo Paes, há pouco tempo, subiu num púlpito de uma igreja e disse: mexeu com Malafaia, mexeu comigo. E isso é uma visão clara de que ele está de olho nesse público evangélico, no voto evangélico para as eleições de 2026, a qual ele vai concorrer para governador. Além do palco gospel, teve também a inauguração de um batistério público para que os praticantes evangélicos façam seus batismos, né, num espaço público, e também tem previsão da construção de um parque temático na Zona Oeste do Rio. E agora eu vou ouvir o professor Ivanir, vamos ouvir o professor Ivanir dos Santos, que foi esse babalorixá, essa liderança atacada pelo prefeito Eduardo Paes.
é um ataque à laicidade do Estado, à diversidade e à equidade. Esse que é o nosso ponto. Nossa campanha não é contra A, nem B, nem C. Ela é a favor do Estado laico, da liberdade, da equidade e do respeito à religião de matriz africana. E todo mundo viu, embora o ataque era dirigido, mas qual foi a reação que a população teve. Não só os religiosos de matriz africana, em grande maioria se levantaram, mas várias outras pessoas da sociedade não aceitaram, inclusive o mundo do samba, né, esse tratamento que nos foi dado. Mas nós continuamos querendo o diálogo e continuamos defendendo o que é importante para a nossa comunidade e para a sociedade do Rio de Janeiro em geral. É inegável que o Rio de Janeiro, as duas maiores manifestações que existem, que traz grande arrecadação para a prefeitura, né, é o quê? É o Réveillon, que foi criado pelo Tato Tancredo, e o Carnaval, né, que foi criado pelas religiões de matriz africana. Então não tem sentido você não ter um tratamento, inclusive, de apoio às propostas da equidade desses grupos. Você não pode tratar de forma desigual como tem sido até agora. E aí, nessa esteira, tem a estátua do Tato Tancredo, que ele já se disse publicamente que vai fazer, como é a estátua de uma figura emblemática, um sacerdote, mas que tem um papel cultural, político, social muito grande para todos nós. E há uma outra estátua que é do Ogum. E observa, essa por ser de um orixá não terá dinheiro público. Essa já tem quem vai financiar. Então, na verdade, o que nós queremos é o local, porque esse deveria ser o papel. Só te agradecer porque o tempo ruge, ok? Beleza, a gente vai continuar acompanhando aqui a manifestação e se tiver desdobramentos desse assunto, a gente volta a falar sobre isso aqui. Sim, no nosso segunda edição e também no nosso tvtnews.com.br. Obrigado a Vivi. O tempo ruge, diria o senhor Leão, evidentemente, só para registrar. São Paulo também teve palco gospel na virada de 2025 para 2026, ou seja, não foi só no Rio. E professor doutor Ivanir, tá? Não é, entre aspas, apenas líder religioso, como isso fosse pouco. Ele é um professor doutor da Universidade do Rio de Janeiro e ele merece uma estátua hoje no Rio de Janeiro. Mas, bom, o governo Tarcísio pretende realizar um pregão para terceirizar o serviço de manutenção do metrô até o final do mês. O Sindicato dos Metroviários alerta: terceirizar a manutenção vai ficar ainda pior o serviço do metrô em São Paulo. Oi, Gihanna Rodrigues, traga detalhes. Bom dia para você. Olá, Eduardo. Olá, Laura. Bom dia. Eu estou sem o seu retorno, tu sem te ouvir, Eduardo, mas acredito que você me escute aí. É o seguinte, o leilão, né, estava previsto para, aliás, o pregão estava previsto para acontecer ontem, essa entrega do serviço de manutenção do metrô, né? Essa terceirização do serviço de manutenção do metrô. Foi adiado, agora está previsto para acontecer no final de janeiro. Qual que é o problema? O Sindicato dos Metroviários denuncia que os serviços de manutenção, eles precisam ser feitos com qualidade, com eficiência, com pessoas que tiveram ali formação, conhecem, né? Porque senão isso pode colocar até os próprios usuários, passageiros em risco. E a gente sabe que muitas empresas terceirizadas não priorizam isso, acabam priorizando aí o lucro. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Dagnaldo Gonçalves. Dagnaldo, conta um pouco para a gente como é que está essa disputa na justiça, né? Eles podem realizar esse pregão, entregar, terceirizar aí os serviços de manutenção, como é que está isso? Bom, bom dia a todos e todas. Na realidade, nós, diante do pregão e da série de problemas que nós vimos nesse pregão, nós entramos à justiça pedindo cancelamento. O que a justiça nos concedeu foi o seguinte: ele vai julgar esse pregão no final do mês de fevereiro. O metrô pode fazer o pregão, porém ele não pode contratar nenhuma empresa que possa ganhar esse pregão, não é? Então, e o que tem no contrato assim que você achou de mais absurdo? Não, então, para você ter uma ideia, é um pregão de 20 milhões de reais. Esses 20 milhões de reais, a gente fazendo uma conta básica, dá 700, dividindo por 26 meses, que a gente tem o 13º, você tem alguma coisa em torno de 750 mil reais por mês. 750 mil reais por mês, você com certeza conseguiria contratar aí mais de 100 funcionários
para você estar trabalhando no metrô como ajudante, num piso da categoria que ia formar fila no metrô para entrar. E aí, o que acontece, né? O metrô, ele é uma escola. O cara aprende aqui dentro a ser metroviário. Você não tem plaquinha de, olha, mecânico de trem. E nesses 24 meses, a partir daí, esse cara já ia estar quase um mecânico. E assim sempre funcionou. O que acontece com essa política do Tarcísio de privatização, de terceirização? Ele acontece que ele favorece empresas que ganham esses pregões, né, essas terceirizações, pagam muito mal o funcionário, não é? E o funcionário não se dedica ao ponto de poder prestar um serviço de qualidade que o metroviário presta. E a nossa preocupação é com relação à questão da segurança, sim. Por quê? Porque a gente viu o que aconteceu, por exemplo, na Sabesp, na Enel, o que aconteceu na linha 8 e 9, né? Que privatizou, ficou nessa situação, com essa política do Tarcísio de entregar tudo, não é? Então, a gente tem uma preocupação maior, porque é ruim faltar água, é ruim faltar energia, mas imagina você, aqui nesse trem que passa aqui de manhã, tem 2.000 passageiros dentro dele. Imagina um acidente com esse pessoal, não é? Isso eu estou falando por trem, 2.000 pessoas dentro de um trem. Então, a gente tem a preocupação com a segurança dos passageiros, que foi, assim, uma coisa que a gente sempre preservou, tanto que, até hoje, no metrô, a gente teve muito poucos, né, acidentes que teve vítimas graves, né? Então, é isso, essa é uma das maiores preocupações, sem contar que, assim, para você ter uma ideia, no pregão está falando de alugar uma empilhadeira, que o aluguel da empilhadeira dá para comprar uma empilhadeira. Então, assim, é muito estranho o que está acontecendo. A gente entende que tem que ser através de concurso público para a gente poder manter a qualidade de serviço que a gente presta. Só para finalizar, Edu, para além do concurso público, tem um projeto tramitando na Alesp, é do deputado Guilherme Cortes, que fala ali de colocar, né, aqueles trabalhadores, transferir aqueles trabalhadores da CPTM, que teve a privatização de algumas linhas, para o metrô. Eu queria saber do Dagnaldo. Dagnaldo, esse projeto poderia ajudar, por exemplo, né, nessa questão dos trabalhadores da manutenção, que hoje está faltando mão de obra? Eu acho que você me pegou aí, né? Que eu falei que a gente não põe plaquinha de mecânico de trem, né, em lugar nenhum de contrato. Nesse caso, sim, com certeza. Porque apesar dos sistemas serem diferentes, são trens, são mecânicos, e poderiam sim estar com a gente aqui, não é? Mas a gente sabe como é que funciona essa Assembleia, não é? Mesmo o projeto sendo bom, porque trazendo o pessoal da CPTM, com certeza ficaria mais barato o metrô. Agora, tudo que cai na Assembleia Legislativa, que não é favorável ao Tarcísio, que ele acha que não é favorável, ele vai e barra. Então, seria importante, sim. Eu acho que daria. Lembrando sempre que o nosso pedido é que tenha concurso público no metrô. Agora, com certeza isso aliviaria aqui, teria um pessoal de qualidade prestando serviço e também ajudaria os companheiros da CPTM que, infelizmente, privatizou. A gente acha que não foi errado, mas, infelizmente, privatizou e poderiam estar com a gente aqui. Dagnaldo, muito obrigada. Edu, eu ainda não te escuto, mas é com você aí no estúdio. Obrigado, Gihanna. Ideológica é a esquerda. Mas, eles são técnicos em economia, conforme nós vimos. CQD. Eu aprendi nas aulas de matemática, conforme queríamos demonstrar. Laura, amanhã tem mais? Amanhã temos mais. Amanhã temos mais, porque é quinta-feira. Essa semana a TVT está transmitindo uma série de 5 episódios sobre tarifa zero no transporte público. O programa que vai ao ar agora, logo depois da primeira edição, é um debate promovido pelo Fórum Nacional de Parlamentares pela Tarifa Zero, movimento suprapartidário em defesa da gratuidade no transporte. Para falar sobre a iniciativa, a gente vai receber a Bia Alcântara, vereadora do PT de Cascavel, no Paraná. Oi, Bia. Ih, travou. Alô, Bia. Alô, Bia. Tá voltando a Bia? Ih, não tá. Oi, Bia. Tá difícil. Aí, agora estamos. Oi, Bia, voltou. Muito bem. Fala um pouquinho mais sobre a iniciativa que a gente vai ver agora, esse capítulo 3º da série, por favor. Perfeito. Primeiro, quero agradecer esse espaço, cumprimentar você, Eduardo, Laura, todos aqueles que nos assistem aqui e falar também sobre a importância dessa iniciativa. Eu sou de uma cidade que é Cascavel, no interior do Paraná, que tem uma
uma situação onde tem uma região urbana e também uma ampla região rural, e a gente também vê a importância de trazer dentro do movimento pela tarifa zero como é possível discutir a tarifa zero em diferentes tipos de realidade de cidade, né? E partindo do pressuposto também de que a tarifa zero ou o transporte é um direito constitucional que deveria ser garantido para que qualquer pessoa acesse, afinal, outros direitos. Então, por isso que é tão importante para a gente, nesse movimento de parlamentares, que reúne também outros coletivos, para nós estarmos discutindo de ponta a ponta no Brasil a possibilidade da tarifa zero. Como é que está Cascavel nessa discussão? O que é que você tem para falar daí? Perfeito. Cascavel vem de uma realidade que já discute a tarifa zero, passe livre estudantil também, há um tempo. Sempre partindo da realidade dos universitários, dos trabalhadores e também dos trabalhadores rurais, claro, que tem que acessar a área urbana de Cascavel. Hoje a gente tem partido de civis, de pessoas que se movimentam através de coletivos, da gente também que tem um mandato aqui em Cascavel representando a pauta da tarifa zero. Já conquistamos a tarifa zero aos domingos, que não é o nosso sonho, né? Está longe de ser ainda, mas que pelo menos beneficia os trabalhadores a acessarem áreas culturais, trabalho, por que não, ao lazer, ao esporte. Muito bem. Laura, eu tinha me despedido de você porque aqui no meu ouvido tinha me dito que a Laura tinha caído, que a Bia tinha caído. Mas agora eu me despeço de você. Muito obrigado. Amanhã a gente se encontra às 10h30. Bia, quero me despedir de você também, porque vai estar chegando a série aí agora. Obrigado, vereadora Bia de Cascavel. Perfeito. Espero que todo mundo aproveite a série. Convido vocês a conhecerem mais a pauta da tarifa zero, que inclusive mais parlamentares se unam a gente nesse movimento. Obrigado. Vamos em frente, então, com o terceiro capítulo da série. Agora vão subir os nominhos aqui daqueles que fazem a TVT, o TVT Primeira Edição, TVT News Primeira Edição. Uma boa tarde para você. A gente se encontra amanhã às 10h30. Tchau.